perigos para a integridade física de terceiros. Dr. João, um crime público aqui flagrante, de qualquer maneira desmantelado agora pelas autoridades, não é? Eu queria realçar algo que ainda não foi aqui dito, que é a questão da associação criminosa. Ou seja, os exames de condução ultimamente, até num caso que foi relatado aqui na TVI, que tinha a ver com a obtenção de licenças de condução por cidadãos estrangeiros para conduzirem os célebres TVDEs, o que nós notamos é que cada vez mais a condução e a habilitação para conduzir é um título apetecível e que muitas das vezes, por um motivo ou por outro, acaba por conduzir à criação destas redes, e estamos aqui naturalmente perante o crime de associação criminosa, que leva a que se crie um embuste para convencer que estas pessoas estão habilitadas a conduzir, causando o tal perigo de que falou o Dr. Carlos, mas eu acho que o mais importante é combater estas redes ilegais que se criam à volta das escolas de condução, que de facto são perigosas, ganham dinheiro com isto e não se importam com os resultados desta sua atitude. E isso é que é importante combater e no fundo, as autoridades têm que, como andaram aqui, andar em cima das escolas de condução, nomeadamente, por exemplo, se calhar alterando a forma como os exames são feitos e a verificação da forma como as pessoas estão durante os exames. Aqui, pelo que eu li, pelo que eu ouvi também, parece que havia, inclusivamente, os tais dispositivos eletrónicos para facilitarem, inclusivamente, a realização do exame. Ficou essencial, então, sobre este esquema tão bem montado, mas agora desmantelado. Sem dúvida, são realidades diferentes também. Dr. João Massano, uma vez que o Dr. Carlos Paulo não respondeu, de que moldura penal é que estamos a falar, mesmo que dependendo das circunstâncias, e olhando para esta situação em concreto, já que se trata de uma tentativa de rapto? Neste caso, estamos perante um menor de 16 anos. A moldura penal pode ir até 10 anos, porque é especialmente agravada por esse facto. Ou seja, este caso é, uma vez que temos uma pessoa menor de 16 anos, tem um agravamento na pena relativamente ao que foi dito pelo Dr. Carlos agora, que era aos tais 8 anos, que seria a moldura penal, caso fosse maior dos 16 anos. Eu creio que esta situação é punida gravemente pela lei, porque, de facto, privar a liberdade de alguém tem sempre que ser claramente punido para evitar que situações se repitam no futuro deste tipo. Henrique. Estar atenta a este tipo de fenómenos. E se me permite já agora, Henrique, só queria acrescentar o seguinte, como o Henrique disse bem, o rapto internacional é mais frequente na questão parental. E aí têm-se verificado várias situações em que isso tem acontecido, como disse bem, por causa da questão da guarda das crianças. Isso acontece, infelizmente, cada vez mais, até porque cada vez mais temos diversas nacionalidades envolvidas neste tipo de situações e isso é uma consequência. Já agora também... Ora bem, Dr. João Massano, olhando para esta situação, este homem de 52 anos que bate na mãe, de 77. Infelizmente, é uma situação cada vez mais recorrente, a situação em que os filhos agridem os pais à procura de dinheiro por situações de toxicodependência ou outras. E, infelizmente, é cada vez mais grave esta situação, fruto do isolamento em que as pessoas vivem e que o único contacto que muitas vezes têm com a sociedade é os próprios filhos, que acabam por ser os piores agressores que existem, porque, de facto, quem faz o que se vê fazer aos pais não merece, creio eu, o respeito da sociedade. Mas a sociedade demite-se muito destas situações e não se preocupa muito com este tipo de violência contra os idosos e, de facto, deveria haver uma maior preocupação e um acompanhamento diferente pelas autoridades deste tipo de situações, porque normalmente são situações recorrentes. A violência doméstica, como temos vindo a falar em geral, resulta de situações recorrentes que têm cada vez que ser acompanhadas mais de perto. Mas, de qualquer maneira, Dr. Carlos do Paulo, e peço-lhe que seja breve na resposta para dar também a palavra ao Henrique, estamos quase a chegar ao final da primeira parte, foram os populares, no fundo, que conseguiram reter este homem e entregá-lo, digamos assim, à Guarda Nacional Republicana.